Pessoal, vamos que vamos. Eu prometi para vocês que ia trazer um pouco da MTM. Então, a Tamires comentou que o pai dela trabalhava na Volks. É, Hoje, toda a linha de produção da Volks é dimensionada através dessa metodologia chamada MTM, né? Tempos, materiais e métodos. Dentro da área hospitalar, ela pode ser muito bem aplicada dentro da farmácia. Tipo, vai funcionar lindo, porque precisa preparar as medicações ali, né? Então dá para você aplicar MTM lá e dentro do laboratório. Então são duas metodologias que têm um poder muito grande e eu trouxe aqui uma improvisação, ela sendo aplicada dentro do bloco cirúrgico. Então, pessoal, vocês vão ver a simplicidade e o impacto que ela traz para dentro da operação. Beleza? Então vamos lá. Eu tive a oportunidade de fazer a linha inteira do Amarok da Volks utilizando essa metodologia, né? Então eu fui para Argentina e fiquei trabalhando em cima dessa linha. Por isso que o Amarok hoje tem uma qualidade aí suprema, né? Na verdade, eu nem gosto do Amarok, na verdade. Tava precisando de dinheiro, né, meu? Então, qualquer coisa que vinha aí, a gente aceita, né? Nada que 100K não te estimule, né? Exato, meu. A gente vai, né, meu? A gente precisa de dinheiro, né? Pagar as contas, então. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Preparei um material aqui, show de bola para vocês. Tá todo mundo vendo minha tela aí do PowerPoint? Sim. Sim. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer uma dinâmica aqui, e eu já fiz essa dinâmica em um hospital e funcionou muito bem, viu, pessoal? E aí eu vou compartilhar com vocês, caso vocês queiram replicar aí, no dia a dia de vocês. Aqui foi o seguinte: você tem o Tact Time, né? O Tact Time vocês já conhecem, né? É um indicador que mede o ritmo do processo, de quanto em quanto tempo está pintando um paciente no meu processo para eu atender. Então, se eu estou lá no consultório, eu avalio a demanda que chega no consultório, eu tenho tempo disponível, se eu estou fazendo plantão 12 horas, divide, né? 720 minutos dividido pela demanda. Tact Time, tempo disponível sobre a demanda. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei um papel pardo, pessoal, sabe aquele papel marrom? E aí eu colei na parede do hospital e falei, ó, é o seguinte, o tact time de vocês, deixa eu até pegar a caneta aqui, ó, que aí já vamos relembrando. Como que calcula o tact time? O hospital é 24 horas, né? Então é 1.440 minutos dividido pela demanda do hospital. Então isso daqui vai ser o tact time, certo? E aí, beleza. De 12 em 12 minutos está pintando o paciente no meu pronto-socorro. E aí eu coloquei, isso daqui é um barbante, eu coloquei o barbante lá no quadro e aqui eu peguei a altura. Na verdade, a altura aqui ela é 100 centímetros, né? Aqui eu coloquei 10 para facilitar o cálculo, mas era 100 centímetros, 1 metro. E aí eu comecei a dimensionar, pessoal, todas as atividades. Como que eu fiz isso? Receber paciente. Receber o paciente. Quanto tempo quem trabalha lá na recepção demora para atender o paciente? Ela demora 3 minutos. Então, 10 centímetros está para 12 minutos, que é o tact time. 10 centímetros está para 12. 3 minutos, que é o tempo de eu receber o paciente, cadastrar ele ali, tá para quanto? 2,5 centímetros. E aí o que eu fiz? Eu cortei um pedaço de papel com 2,5 centímetros. Entendeu? Por quê? Se eu colocar aqui 10 centímetros, vai corresponder a 12 minutos. Então, se eu tiver uma atividade que corresponde a 12 minutos, já vai estourar o tact time, né? Então, beleza, ó. 3 minutos corresponde a 2,5. Eu tenho um monte de atividade aqui para colocar para esse colaborador. Olha lá, 3 minutos, 2,5.
Agora, depois de receber o paciente, eu vou cadastrar ele no sistema e eu demoro 5 minutos. Aí eu faço a mesma conta, 10 centímetros tá para 12, 5 centímetros tá para quanto? 4,16. Aí eu faço proporcional ao tempo. E aí eu vou escalando todas as atividades. Pode chegar um momento de eu colocar uma atividade para esse colaborador aqui que estourou, né? Deu um quadradinho aqui, uma atividade. Fala, putz, esse colaborador não dá para fazer essa atividade. Aí eu tenho que pegar essa atividade e tentar transferir para outra pessoa. E aí eu consigo dimensionar toda a minha mão de obra. Viram que legal, pessoal? Então, de uma forma dinâmica, eu peguei essa metodologia. Aí uma enfermeira falou assim: Nossa, por que a gente não aplica isso daqui no bloco cirúrgico? Aí eu falei: Putz, excelente, né? E aí chegamos lá no bloco cirúrgico. No bloco cirúrgico, olha a sacada. Tenho apendicectomia, 45 minutos. Então, o tempo total da minha sala é 12 horas. Eu tenho 12 horas disponível. Tá aqui, ó, 12 horas. Só que aqui tá 40 centímetros, né? A altura. Então, isso daqui, imagine uma forma bem lúdica, viu, pessoal? Um quadro branco onde eu coloco a capacidade. Aí eu peguei a apendicectomia. 40 centímetros tá para 720 minutos, que é 12 horas. 45 minutos, que é essa cirurgia, tá para quanto? 2,5. Então, eu tenho um quadradinho de tempo proporcional ao tamanho dessa cirurgia. Aí vem o tempo de setup, que é meia hora. Próxima cirurgia, colestectomia. O quadradinho é um pouco maior. 40 tá para ser 220 e tal. E aí eu fui fazendo todo o dimensionamento. Entendeu? Olha, eu tenho uma certa ociosidade aqui na sala 1. Poderia encaixar outras cirurgias aqui. E no final desse trabalho, olha como ficou. Dentro de um dispositivo, eu fui separando as cirurgias por quadradinho de tempo proporcional da cirurgia geral, neurocirurgia, ortopedia, urologia. E aí, beleza, pessoal, vamos fazer o agendamento cirúrgico? Eu ia lá e ia colocando os quadradinhos na lousa. E aí você conseguia enxergar aonde você pode deslocar as cirurgias. Não ficou muito funcional, pessoal? Não ficou bacana? Muito visual. Bem visual, Dani. Fala aí, né, bem visual? E aí, o que que eu... Aqui, pessoal, fazia um remanejamento. Aí chegava lá na hora do bate-mapa, o pessoal falava assim, ah, beleza, vamos começar a fazer o bate-mapa. Aí falou assim, putz, está faltando a PME para fazer essa cirurgia tal. Ah, então cancela ela, vamos pegar essa cirurgia e vamos encaixando aqui, né? Aí ia pegando a cirurgia, encaixando, porque tem sobra. Aí pegava pequenininha e tal. Então, meio que ficava um jogo lúdico. E no final da história, eles sempre deixavam. Começou a vagar as salas, né? Porque esse hospital ele trabalhava com uma folha branca gigante. Aí, essa folha branca, o Martino, cirurgião, chegava lá e anotava o horário. Só que não era visual, entendeu, pessoal? Chegava lá eu perdi um monte de potencial. Que aí, como eles falavam assim, putz, olha que legal, comecei a alocar cirurgias aqui, eu consegui empacotar essas cirurgias ao modo de deixar uma ociosa. Porque agora eu estou vendo. E sabe o que que é o melhor, pessoal? Que é o seguinte. Eu chegava numa cirurgia lá, uma mastectomia, estava demorando 6 horas, né? E aí, em paralelo, a equipe de processos lá estavam medindo os tempos de outros cirurgiões, tal, né, para ver se chegava no tempo padrão que se conseguisse reduzir para atualizar esses quadradinhos aqui, né? Ah, tinha cirurgia lá que era o dia inteiro, de 12 horas, né? Se eu não me engano, na neurocirurgia, neurinoma no acústico lá, putz, era um quadrado inteiro. Então, quando eu pego esse quadrado inteiro e coloco lá, vai o dia inteiro. Entendeu? Aí você fica brincando,
Não é bacana isso, pessoal? Isso é o que nós chamamos de tempo pré-determinado. Aí eu tiro, coloco um velcro ali atrás do cartãozinho aqui, né? E vou colando. Pu, 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 tá. E aí eu vou dimensionando dentro do horário, entendeu? Aí, pessoal, fica fácil de você, às vezes, tinha cirurgia eletiva na verdade, era uma eletiva que emergenciou. E aí, tava com o painel lá, elas começavam a mexer os cartãozinhos, tal, tal, beleza, conseguimos, você vai operar, né? Então, aí eles começavam a quantidade de cirurgias complementares, de encaixe e tal, e eu tentando uma forma de empacotar todas as cirurgias aqui, e ficava bem visual, né? Aí colocava a cor, ó, cirurgia geral é verde, neuro é azul. Bacana, pessoal. Então, isso que eu queria trazer para vocês, que é usar a criatividade, né? Eu até postei hoje isso no LinkedIn. O simples, bem feito, ainda dá resultado, né? Bacana, pessoal. Entenderam a dinâmica? Olha Legal, só. Dani. Deixa eu Muito colocar. bom. Olha só elas mexendo aqui, ó. Vai, vai. Não é possível reproduzir? Ai, eu tinha feito um vídeo aqui, um IA, para mostrar. Deixa eu ver se vai rodar aqui. Hernioplastia primeiro, Sim, e depois a cirurgia bariátrica. ok? E a colecistectomia e a pancistectomia cabem aqui. Perfeito. Viu, pessoal? Eu estava fazendo um vídeo com IA meio para explicar a situação. Então ela vai escolhendo, você viu o que ela falou? Então cabe aqui, não sei o quê. Aí você já vai fazendo seu agendamento cirúrgico de uma forma bem simples. Isso pode virar um produto digital? Pode virar um produto digital. Imagine só, você vai escolhendo a cirurgia, ele vai colocando os quadradinhos ali e você já vai visualizando. É possível fazer isso até em Excel, né? Bom. Aí, dando sequência aqui, eu vou explicar o que que é essa metodologia MTM. Essa metodologia MTM, a Carol, eu acho que falou que trabalhou na Volks, né? A Carol e a Tamires. Lá na Volks, a linha inteira da produção é utilizado esse tipo de metodologia. O que que é essa MTM, né? É, o método determina o tempo. Essa é a premissa. Então, eles colocam todas as atividades em código. Por exemplo, eu posso chegar para o Martino e falar assim: Ó, Martino, você me permite te observar durante um tempo que eu quero ver você fazendo a incisão, né, de anestesia. Então, meio que vai fazer alguns movimentos padronizados, como vou pegar um acesso central. Aí você vai, deita o paciente, manda levantar o pescoço, pega o bisel X, Y, Z. Você vai seguindo uma rotina ali para pegar o acesso central, né? E aí o que que eu faço, pessoal? Eu descrevo. Vamos imaginar aqui, pegar acesso central. Vou descrever passo a passo. Caminha 3 metros, pega o bisel número 18, coloca a droga não sei o que, tal, pega o ultrassom, avalia. Eu descrevo em cima de cada movimento que o Martino está fazendo, eu coloco um código, que dentro desse código tem um tempo. E aí eu vou fechar no final a folha de método. Então, para o Martino fazer o acesso venoso central, ele vai seguir toda essa rotina e no final vai ser 42,4 minutos. Ah, lógico, Daniel, tem paciente que você vai ter uma dificuldade maior, por exemplo, intubação. Vem um paciente obeso com dificuldade. É mais difícil você intubar um paciente obeso do que um paciente ali, na média do normal. Um paciente obeso você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas eu preciso chegar num tempo padrão. E nesse tempo padrão, eu vou descrevendo todas as etapas de uma intubação. Vai lá, pega.
a cânula de Guedel, isso, posiciona. Eu vou descrevendo isso e aí eu vou cronometrando os tempos. É, por que, pessoal, isso é bacana? Isso vai dar muita segurança do ponto de vista do protocolo assistencial, né? Porque você vai lá, pega um acesso central e se pode ocorrer uma intercorrência, né? Você pegou, sei lá, a carótida, aí não era para pegar a carótida, ou entubou, pegou o esôfago. Qual que é o plano de contingência? Quantas vezes acontece isso? Então você tem descrito, né, passo a passo, só que tem o valor do tempo. E quando você começa a olhar para essas atividades, eu vou começar a fazer uma análise de DNA. Eu vou começar a avaliar tempo de espera, às vezes eu estou aplicando uma droga ali para baixar a pressão, quanto tempo, a máquina parada, que precisa estabilizar ali o monitor. E aí você consegue ver aquele médico cirurgião que está na sala, quanto tempo dele agrega valor? Tempo que ele está fazendo uma operação ali que está beneficiando o paciente, ou quanto tempo ele está guardando máquina, quanto tempo de medicação. Eu consigo fazer essa análise de DNA. Então, o MTM, ele é meio sistemático. Quando eu fiz esse projeto lá na Volks, era assim, ó. O paciente chegou no posto de trabalho, aí tinha um centro de gravidade ali que ele ficava. Aí eu chegava no nível, pessoal, de fazer o seguinte: o paciente andou 2 passos laterais direito, abaixou 80 graus, pegou uma peça, colocou em um local difícil, cerca de 30 centímetros dele. Eu chegava a construir meio que um robô, assim, né? Porque quando eu colocava lá no simulador, o que eu descrevia, o robô ia fazendo, né? E aí eu fazia uma análise ergonômica, porque às vezes, se eu colocasse aquele colaborador para ficar apertando parafuso 8 horas do trabalho, ia lesionar o membro dele, ele ia ficar afastado, eu ia perder dinheiro. Entendeu? Então eu cheguei num nível de, depois quando a gente começou a analisar custo, um passo de um colaborador que não agrega valor custa quanto na minha linha de produção? Então era tudo calculado, porque a cada 1 minuto e meio tinha que sair um carro. Entendeu? Então, assim, eu não quero levar isso para a área da saúde, não funciona. Mas o que é possível fazer utilizando MTM, e essa ideia que eu dei aqui para vocês, ó, é fazer quadradinho de tempo, entendeu? É um tempo padronizado que eu posso fazer alocação. Ah, Daniel, posso, a parte da farmácia ali que faz os kits, eu posso descrever, vamos fazer um kit de intubação. Quanto tempo a farmácia demora para fazer isso? Quantos kits ela precisa fazer por dia? Porque se eu avalio a estatística de chegada dos pacientes, eu sei quantos kits eu vou precisar fazer para deixar ali na sala vermelha para facilitar o dia a dia. Laboratório, a parte da coleta. Peguei a amostra, sacudi, coloquei na centrífuga. Aí tem um tempo, máquina que ela fica lá na centrífuga. Você tira aquela amostra biológica lá da centrífuga, né? Que separa o plasma ali do sangue. Entendeu? Aí vai para a assinatura de laudo. Então, tudo isso tem como se descrever. Hoje, no hospital, nós entramos nesse nível de detalhe? Não. Entendeu? Mas eu vejo muito potencial de a gente entrar nesse nível de detalhe, né? E aí que eu acho que é uma mega de uma oportunidade de oferecer uma mega de uma gestão. Eu não sei, os médicos que estão aqui, Tamiri, você acha que agregaria valor eu construir um protocolo nesse nível, tipo de intubação, de acesso central, de, entendeu? Para começar a enxergar isso? Não, total. Faz muito sentido. Não é? Não, não faz uma mega de uma diferença que aí eu estou recebendo um residente de emergência. Puta, quando ele vê isso, ele fala, pirei. Eu adorei, porque não tem, né? Puta, vai ali, tal, tal. Puta, que bacana, meu. Cada Vou, código, aí vou você te mandar coloca. aí o que a gente está fazendo aqui. Copiando de um artigo do pessoal da emergência, um carrinho de via aérea difícil, justamente com coisas padronizadas, né? Sério? Putz, Vou te manda mandar aí, aí. meu. Que da hora.
Viu, pessoal? Tem oportunidade. Então sai na frente, quem é ousado e coloca isso para rodar. Aí imagine só, ó, tô lá na emergência, aí tá chegando muito paciente grave. Quantos acessos central você faz por dia? Ah, eu faço 7. Ó, pessoal, não dá, porque o tempo para fazer um acesso central é 50 minutos, né? E aí putz, eu vou precisar de mais um emergencista, porque hoje, como que nós dimensionamos a sala vermelha? Ah, Daniel, para cada 3 leitos lá na sala vermelha, um médico emergencista. Putz, mas esse é o padrão, né? Você vai, mas a gente não chega nesse nível de engenharia, né? Olha aí que eu te mandei, o Dani, te coloquei no WhatsApp. É, cada gaveta do carrinho, ela um plano de intubação, né? Do mais básico ao mais avançado e Posso por mostrar aqui, quantidade, Camille? claro. Esse daí é o que a gente pegou do artigo, não está quase pronto, mas esse é o modelo. Aí ele tem um checklist, coloca já os materiais em disposição em cima, para a gente não esquecer nada, também não, né, não desperdiçar. E a cor que está em cima dos materiais são os equipamentos que estão nas gavetas. Olha que legal. Putz, que bacana, hein, meu? Olha, que legal, cara. Então, é isso, entendeu, pessoal? Eu acho que tem bastante potencial ainda, viu, Stephanie, de a gente levar isso lá para o Sírio, lá, derreter lá na farmácia, laboratório, né? Meu sonho, Né? A gente precisa inovar, né? total. Então, pessoal, isso tem bastante oportunidade aí de a gente começar a tocar. Valeu, Tamires, brigadão, hein? Já vou salvar isso daqui. Depois te mando o artigo. Boa, boa, manda sim. Entenderam, pessoal? Que aí, dentro dessa atividade de um acesso central, eu sei o tempo que realmente agregou valor, o tempo de máquina, tempo de medicação. Eu posso fazer essa análise de DNA por cor, né? Que aí você enxerga, olha, uma intubação, 40% do tempo foi de, sei lá, de sedação. Não sei, né? Mas bacana, pessoal. Ô Dani, Oi? eu ia só comentar assim, do ponto de vista de abordagem, Opa, pode falar. a gente fazer, por exemplo, uma conversa dessa com a equipe da cirurgia é sempre mais complexo, né? Imagino que o Martino, por exemplo, né, que tá lá, por exemplo, com os residentes dele, entrar nesse nível de discussão e trabalhar processo, vai conseguir muito mais, né? E o mato é tão alto ao redor disso, cara, que a gente consegue fazer muito no centro cirúrgico antes de entrar nesse miolo do intraoperatório, né? É, É muito, exato, assim, se a mano. gente for ver onde tem oportunidade de trabalhar melhoria, transborda antes e depois da cirurgia, Sim, sim. milhares de minutos antes da gente precisar tentar É, reduzir, né, algum ganho de tempo aí mesmo, né? E aí precisa ser um cirurgião, cara. A gente não consegue, né, assim, entrar e fazer esse tipo de conversa nesse nível, né, de sugerir para o cara um jeito diferente de como que ele pode abordar porque ganha tempo, né? Ele vai querer te mandar para o inferno, né? É, não, você temos que falou. ter essa delicadeza, né, da Sim, abordagem para conseguir ter resultado, né? Que senão você mina a conversa, né? Tentando entrar primeiro por aqui para ganhar tempo e, pô, sim. os problemas de agendamento, né? Problema de trazer o paciente no momento certo para o bloco e tal. Puta, é tanto problema aí que você vai mostrar resultado pra caramba antes de descer nessa minúcia. Mas eu acho muito legal, cara, de trabalhar assim para os outros processos, assim, né? Eu acho que a ferramenta dá um potencial grande no centro cirúrgico, eu ia ter medo. Não, cara, Pegando, você falou pe- tudo. O mato é tão alto que isso daqui é assim. Beleza, pessoal. Do ponto de vista de processos aqui, a intubação, vocês seguem certinho, protocolo gerenciado, tudo dentro da homologação pela operadora, tal, tá. Meu, mas mesmo assim a gente precisa ser mais competitivo ainda, a gente precisa aumentar nosso nível de gestão. Aí sim, aí é o momento, né? O pessoal já está no nível de gestão elevado, né? Mas para chegar aqui, meu, tem um mato, tem um mato Tem muito arroz com alto, feijão né? para comer antes aí, cara, de É, chegar sim, nesse filezinho assim, né? Daniel, faz sentido, total, cara. Daniel, Oi? só dar uma sugestão pro Rafael, assim,
Eu, como médico, o médico ele ouve, praticamente só ouve o outro médico, tá? Então, assim, sugiro quando você apresentar primeiro ao RT da cirurgia e aí sim com o RT ter essa conversa mais próxima do corpo clínico da cirurgia. Não, não tem Sim. Aí condição, dá né? certo. De falar para ele assim, olha, vou mudar aqui o jeitinho que a gente organiza o instrumental na tua cirurgia, porque eu fiz uma análise aqui, tô achando que você vai ganhar tempo, né? Ele vai me mandar pro inferno na Isso, primeira, né? É, vai agora, mesmo. se for o chefe da cirurgia falando, meu amigo, ó, nós vamos dar uma organizada aqui na sala, ó, porque, né, temos aqui um artigo, temos, né, uma boa prática que saiu nos anais do Congresso de Cirurgia, que aqui é melhor e tal, o convencimento é outro, né? A O chance do cara convencimento tem que ser comprar. outro, pessoal. E o que é delicado que, por exemplo, se for um hospital que é o corpo clínico aberto, que é o médico que traz a demanda ali e ele representa uma certa receita para mim, para você ver, né? Ele tem que se sentir confortável. Você está confortável? Porque às vezes você gasta uma energia aqui e você mostra o ganho potencial, mas não é seguido. Então, meio que foi um desperdício. Aí você analisa, putz, o cara me traz X milhões. Se eu implementar isso e todas as oportunidades que eu estou enxergando, caso exista um risco de ele sair e ficar desconfortável, o save vai compensar, né? Então é um jogo de cintura aí, né? Teoria dos jogos. Bom, pessoal, bacana. É legal a gente ter bastante pessoas aqui bem maduras aí que comenta como é a vida real, né? A vida como ela é, né? Para a gente não ficar frustrado depois da implementação. Bom, agora nós vamos entrar aqui na fase medir, né? Então essa é uma fase muito importante porque você precisa saber qual que é o seu estado atual. No projeto Lean nas Emergências, a gente, antes de iniciar o projeto, fazia um diagnóstico, né? A mesma coisa é seguindo Sem Sigma. Tem um problema que eu quero resolver. Eu quero aumentar a margem de lucro dos meus pacientes cirúrgicos. Ah, tá. Então você precisa medir a margem atual, né? E quais as potenciais causas, as fontes de variação desse processo? Eu preciso enxergar isso. Os dados são confiáveis? Isso daqui é uma. Dentro de hospital, a gente está trabalhando bastante com a cultura da alimentação correta dentro do sistema. Eu visitei um hospital recente e a internação não era feita na hora. Por quê? O processo, depois que você decide internar o paciente, parece que você tem que preencher um monte de documentação, né? E isso leva tempo. Então o médico faz o seguinte: putz, esse vai internar, esse vai internar, esse vai internar. Tá faltando uma hora para fechar o plantão? Deixa eu sentar no sistema para formalizar. E quando eu estou aqui fazendo a query para pegar a informação, eu pego o momento que aquela informação entrou lá no sistema. E aí está dizendo a verdade? Se eu estou querendo pegar o tempo da entrada até a internação? Não tá, né? Mas isso é uma cultura que foi estabelecida lá dentro, né? Então eu tenho que enxergar, por isso que é bacana visitar o Gemba e você olhar aquele número e vai falar, nossa, o paciente chegou saturando X com uma hipertensão, taquicárdico, não sei o quê, e era uma decisão, o paciente já era para internar nesse momento, você demorou 24 horas para internar esse paciente, qual era a dúvida, né? Bom, e aí eu vou colocar aqui um plano de medição. O que é isso? Vou contextualizar um cenário aqui para vocês. Um aumento preocupante na taxa de infecção hospitalar. Os pacientes estavam contraindo infecções após a cirurgia e outros procedimentos médicos, mas a administração do hospital não tinha informação detalhada, né, sobre a extensão do problema, pois a coleta de dados estava limitada a incidentes isolados relatados por médicos e enfermeiros. Ou seja, qual que é o problema? A falta de um sistema estruturado de medição e monitoramento tornou-se impossível identificar as áreas específicas. Ou seja, a taxa de infecção estava subindo, mas
aonde está o vetor ali, né? Qual que é a enfermaria? É no bloco cirúrgico? É nas enfermarias clínicas? É na cirúrgica? Onde está esse vetor, né? E aí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um plano de medição, o NEDOX, que é um indicador bem complexo de fazer essa medição. Eu garanto, se eu for medir o NEDOX e chamar aqui a Tamires para medir o NEDOX, o Rafael, o Martino, eu te garanto que a gente vai chegar em resultados diferentes. É bem complicado isso, pessoal, porque eu preciso entender 7 variáveis e eu preciso ter a certeza que a pessoa do outro lado lá também entendeu como eu entendi. E se ela está coletando dentro do sistema, como eu estou coletando. Então, para evitar isso e mitigar um pouco, esse plano de medição é excelente. Você vai determinar sua medida de desempenho. Eu quero a taxa de infecção hospitalar. Período e frequência que os dados serão coletados, os dados serão coletados mensalmente durante um ano. Aqui eu poderia colocar manhã, tarde ou noite, poderia especificar um pouco melhor. A fonte e local da coleta de dados. Então, os dados serão coletados a partir de registros médicos eletrônicos do sistema TASIM. Aqui eu também poderia detalhar um pouco mais, colocando os detalhes. Ele vai entrar no sistema TASI, no CAT 1828, vai aplicar o filtro X, YZ, porque é um plano exatamente, né? Se chegar um leigo aqui, ele vai ver essa documentação, ele vai conseguir coletar da forma que eu estou coletando essa informação. Tamanho da amostra, a amostra incluirá todos os pacientes que foram admitidos no hospital durante o período de um mês, quem vai coletar, a equipe de enfermagem, o equipamento que vai ser utilizado para essa coleta, então é o sistema de registro médico eletrônico, outros dados a serem coletados ao mesmo tempo. Além da taxa de infecção hospitalar, também serão coletados dados sobre idade dos pacientes, a enfermaria de internação, a presença de comorbidades e se o paciente recebeu antibióticos durante a internação. Eu colocaria aqui como é taxa de infecção, talvez até se é um paciente imunossuprimido, ou seja, aumenta a probabilidade de ele pegar uma infecção, né? Então, se você no seu hospital aumentou a quantidade desses pacientes imunossuprimidos, ele está com a imunidade abalada, né? Então, aumenta a probabilidade de uma taxa de infecção. Então, você já coleta essa outra informação. E como os dados serão utilizados? Serão utilizados para monitorar a eficácia de práticas de controle de infecção no hospital. E depois, como eles serão exibidos? Um relatório mensal, gráfico de tendência, etc. e tal. Então, eu estou estruturando melhor o meu problema. Tenho o problema que eu estou querendo resolver, eu preciso coletar aquela informação, então o padrão que eu adotar no começo do projeto precisa seguir até o final. Eu já peguei um hospital tipo, é o hospital pediátrico, né? Que ele é muito sazonal. Aí você compara um resultado com o mês de cheia, julho, com agosto. Aí você fala, nossa, olha que bacana. Diminuiu os eventos adversos, lógico, diminuiu a demanda, ou diminuiu as horas extras, lógico, diminuiu a demanda. Então, esse método, construir um plano de medição, é para evitar viés, né? Para evitar que você seja enrolado ou não está avaliando o real tamanho daquele problema. Entenderam, pessoal? O objetivo dessa folha? Tranquilo? Sim, Sim. senhor. Pode acrescentar um detalhe? Devem. Aqui eu estou vendo um hospital privado, muito bem equacionado. Mas eu gostaria de falar do SUS, do qual eu defendo e trabalho, Isso, boa. fico embebido com esse SUS. Você sabe que taxa de infecção, o Lin já ensinou isso, o projeto, né? Que quanto mais tempo demora para chegar no leito, maior a taxa de infecção. E também Uhum, a taxa de mortalidade, e também a uhum. taxa de evasão. E várias coisas acontecem decorrente disso. E a minha experiência em hospital público, que foi em Guarulhos, foi gigante de a gente falar em ter 54 pessoas no boarding,
ou seja, estão embarcados, estão internados, mas não chegam no leito. E isso era diário, até a gente conseguir zerar. E o que que eu vi? Que realmente aqui a gente não consegue, eu não consigo visualizar nessa sua apresentação essa demora. Eu não sei se eu pulei alguma etapa, porque isso vai influenciar a taxa de infecção. A demora de chegada, o setup que fosse, desde a hora que ele pisou no hospital até chegar na enfermaria ou no leito UTI, vamos dizer. Sim, porque aqui, o Martino, aqui é só um método, né? Ele só está te ensinando como um método padronizado de você pegar essa informação, que é a taxa de infecção hospitalar. Mas agora, os fatores que estão envolvidos ali, de tempo, etc e tal, aí a gente vai chegar lá ainda. Mas aqui é só um método. Esse é um método que eu adotei. Eu poderia adotar esse método, porém reescrever ele para o SUS, né? Ah, no SUS não tem sistema, Daniel. É uma planilha, então você vai acessar a planilha, etc e tal. Aqui é Sim, só o método, entendeu? explicado. Boa. E aí, pessoal, vou trazer outro ponto aqui para vocês, que é o seguinte: quando nós estamos analisando os dados nessa fase medir, eu preciso compartilhar aqui com vocês algumas armadilhas, né, que a gente precisa tomar cuidado. Então, aqui é o seguinte. O Hospital XYZ acabou de expandir 10 salas para realização de cirurgia robótica com o robô da Medtronic. Com esse benefício, espera-se atração de novos pacientes com tratamentos mais avançados e menos invasivos para aumentar a receita do hospital, atração de médicos e cirurgiões de alto calibre, porque precisa fazer um curso específico para mexer com esse robô, etc e tal. E eu tenho um desfecho mais favorável, consequentemente, uma redução do tempo de internação e aumento do giro de leito. Eu sou diretor do hospital, coloquei esses robôs aqui e vou mostrar lá para o board do hospital. E o resultado é esse. Olhando esse gráfico, pessoal, a demanda de cirurgia está aumentando? Está diminuindo? Está neutro? O que que vocês acham? Se você mostrasse isso para o CEO, se você fosse o CEO e falava, ó, Rafael, eu comprei os robôs aí, quero te mostrar um negócio, ó. Ó que bacana aí, meu. Martins, você está feliz? Você é o CEO. Estou apresentando aí. Era tudo que você queria. Sim, sim, sim. Quem acha que está subindo a produção de cirurgias robóticas? Quem acha que está caindo? Quem acha que não está tá neutro? Depende, cara, é acumulado ou é produção diária? Aqui vai estar acumulado. Está indo acumulado, Não, isso mesmo. Tem o Rafael sacou um ponto importante. Uma é analisar se está acumulado, né? Que nem o gráfico do Covid-19. Está É, porque aí, por acumulado. exemplo, se eu tô ali, ó, né, perto do dia 8 ali, fiz zero, né? Dia seguinte fiz uma, né? E aí eu tô falando que lá pro dia 19 eu tô fazendo 50 por dia, eu vou falar, opa, aí tá ficando interessante, senão, Uhum. senão o ritmo tá quase o mesmo. Olha só, pessoal, que o no que a final gente está precisa tomar estabilizando, cuidado. né? Desculpa, Daniel, mas no final está estabilizando, né? Boa, bem observado. No final ela meio tá meio achatando, né? Então você percebe que aqui que ela tá com uma angulação, né? E aí não significa que atingiu a capacidade total de. Está começando a atingir a capacidade total de cirurgia robótica no final. Poderia, mas Se tiver nesse só um caso, robô, está é, operando o máximo possível com um robô, né? e aí estabilizou. Poderia, mas nesse caso eu nem estou entrando nessa hipótese. É mais de análise da curva mesmo. E aí, pessoal, olha só, eu vou ensinar para vocês um negócio aqui, que é E bem tem um simples. detalhe ali do que o Rafael falou, se é o acumulado, Dani, que a escala tá trimestral também, né? Ela te induz a uma outra interpretação, né? Ela não tá mês a mês. É, deixa eu. Quer ver aqui? Deixa. Aqui.
Pessoal, essa é a curva que eu compartilhei com vocês. Vocês estão vendo aí meu Excel, né? Sim. Então, olha o que que acontece. Para eu identificar, se alguém fazer uma pergunta assim, ó, se eu olhar o gráfico aqui, beleza, vocês sacaram que lá no finalzinho está tendo um achatamento. Então, parece que o volume de cirurgia está caindo, né? Mas eu vou analisar isso. Como que eu analiso isso, pessoal? Eu vou fazer uma simples conta aqui, ó. Vou fazer igual o mês sucessor, que é o fevereiro, menos o anterior, que é o janeiro. Simples assim. E aí eu vou arrastar aqui, ó, até o final. Quando eu arrasto aqui, olha o gráfico como que ele fica. Ele começou a subir, e aí eu não sei o que aconteceu aqui a partir de dezembro, que eu identifiquei exatamente o ponto de inflexão que começou a cair. Em dezembro aconteceu alguma coisa aqui na parte de cirurgias robóticas que começou a cair. Mas se eu mostrar o acumulado aqui, putz, meu, parece que o negócio tá bem, né? Mas não tá tão bom como parece. E olha só, pessoal, chegou aqui e estabilizou, mas está pior do que fevereiro. Meu, alguma coisa aconteceu que não está vindo mais demanda de cirurgia robótica. Entenderam? Eu fiz um cálculo simples aqui, ó, né? Fevereiro menos janeiro e arrastei. Olha o cenário. Existe esse momento de inflexão aqui, né, ó. Viram que interessante isso daqui? Isso daqui eu posso fazer esse mesmo análise para pacientes classificados como, por exemplo, eu estou lá na minha triagem, né? Então eu tenho todos os pacientes ali classificados como vermelho, amarelo, laranja, etc e tal. E aí eu começo a perceber que a taxa de internação vem aumentando no meu hospital. Aí você começa a analisar, beleza, vou pegar a demanda aqui de pacientes de alto risco e vou ver se realmente está aumentando ou está caindo, né? E aí você já começa, putz, realmente, ó, a demanda tá subindo de pacientes de alto risco. Com isso, aumenta a probabilidade de internação. Se for um hospital privado, no hospital público, no SUS, isso é ruim, mas se for no hospital privado, é bom, né? Eu estou gerando internação do pronto-socorro. Putz, isso é positivo, provavelmente vai utilizar o UTI e vai trazer maior receita para o meu hospital. E aí, eu vou agora, pessoal, eu quero saber a aceleração, né? Então, eu faço o mesmo cálculo. Eu vou pegar o mês de. Aqui, eu acho que. Deixa eu ver, o próximo mês. O mês de março menos o mês de fevereiro. Mesma coisa. Aí eu vou. Então, aqui eu avaliei a aceleração. Olha só como está a aceleração. Ou seja, a velocidade está caindo. E tá caindo muito, né? Ó. Aí chegou aqui no finalzinho, que meio que ele começou a estabilizar, que ele começou a cair força, ganhar força, né? Ó. Agora, pessoal, vamos para o cenário 2. Deixa eu apagar aqui. Ó. Vou voltar lá para o Excel. Então, o que eu Ô, fiz aqui. Dani, Oi? só uma perguntinha. Ali, quando ele estabiliza, pela quantidade de dados que você tem simulado na planilha, dá a impressão que ele vai entrar numa senoide de uma curva normal, né? Vai repetir a boca de sino. Se tem um dado histórico de anos aí, a gente pode dizer que Poderia voltar a subir. os Boa, picos bem, são previsíveis, né? bem colocado, hein, Juvenal? Pode ser, entendeu? Se eu pegasse aqui 2 anos. Provavelmente ia fazer essa curva e depois ia começar a subir, né? Bem Legal. notado. Poderia sim. Então, pessoal, o que que eu fiz aqui? Da equação da física lá, que daquela época de derivada, você deriva uma vez, você tem a velocidade. Você deriva outra vez, você tem a aceleração. Só que aí eu não precisei derivar, né? Só fiz aquela continha de subtração e
me manda bala, mas se fosse utilizar um cálculo mesmo de derivada, daria para chegar também. Ah, e agora, pessoal, olhando esse gráfico aqui, eu aposto que a decisão de vocês vai ser unânime. Tá subindo, tá descendo ou tá caindo? O que que vocês acham? Agora vocês estão até com medo, né, de falar que está subindo ou está descendo, sem fazer o cálculo antes. Então, está subindo, Daniel. Quem mais está com o Olha, Daniel, que eu, está eu achando que está chuto, eu chuto subindo? que está num ritmo mais estável ainda. Bom, olha, vamos lá para o Excel. Então, vamos lá, né? Cenário 2, eu não conheço. Eu chegar aqui, ó, beleza. Putz, parece que está subindo aqui, mas vamos ver, né? Então, eu pego aqui 20 menos 10 e vou arrastar aqui, ó. Olha só. Olha só como mudou, pessoal. Tá subindo, entendeu? E é bem notável que você vê aqui, ó, não tem achatamento que nem essa outra aqui, ó. Só que você não consegue perceber a sensibilidade quando você faz isso. Olha só. Então, isso é muito bacana para a gente começar a ver os movimentos, não só da parte operacional do hospital, mas da parte financeira. Sabe onde é bacana vocês começarem a ver isso? A avaliação por operadora, por convênio que está pagando o hospital. Porque pode chegar um certo momento, você pode descobrir uma novidade, que ela, em determinado mês, ela vai atrasar mesmo o pagamento, etc e tal, né? Alguns comportamentos eles passam a se repetir. E aí, se eu quero aceleração, eu faço a mesma coisa, igual esse menos esse. Aí vocês vão ver a aceleração, como vai ficar. Olha lá. A aceleração, quando ela está assim, pessoal, ela meio que está estável, né, para cima e para baixo, tipo, ela está aumentando uma quantidade de velocidade por mês, né? Então, se a aceleração é constante, a velocidade vai aumentando. Olha lá. E está aumentando. Bacana, pessoal. Muito legal isso daqui, né? Show de bola. Muito legal. Isso daqui ajuda a gente a se livrar de algumas armadilhas, né? Por exemplo, se eu sou diretor comercial, qual o gráfico você vai apresentar para o board? Mas uma hora a ficha cai, né? Porque o cara vai falar assim, ó, o que importa para mim é o EBITDA. Você está mostrando aí, mas cadê esse reflexo no EBITDA? No resultado do hospital? Alguém está me enrolando, né? Então não adianta, né, pessoal? É melhor mostrar o resultado verdadeiro como ele é, do que tentar mostrar uns negócios que hum, não faz sentido, né? Então, é um detalhe que pode fazer toda a diferença na sua análise. E aí você pode ver aqui, né, esse ponto de inflexão. O que está acontecendo aqui no dia 5 de dezembro que a demanda começou a cair? Ah, Daniel, sabe aquele cirurgião renomado que a gente conseguiu trazer aqui para o hospital? Então, ele estava produzindo 20 cirurgias por dia, mas sei lá, agora ele só produz um. Então tá aí. Entendeu? Eu preciso ir atrás. Aí, quando começou essa queda, eu preciso ser mais proativo. Eu preciso, ô, Martino, o que está acontecendo, cara? A gente viu aí que você tinha uma produção de 20 pacientes dia e agora você só está trazendo dois pacientes, está faltando alguma coisa, é a logística, entendeu? Porque o mercado, pessoal, da área da saúde tá atrás desses médicos que estão levando receita para o hospital, né? Então, eu preciso ficar atento a esses movimentos que estão ocorrendo. Bom, agora é o seguinte, eu vou falar para vocês sobre média a... Não, antes de entrar aqui, deixa eu continuar aqui na planilha. Continuando ainda
da cirurgia robótica aqui, pessoal. Aqui é o seguinte, olha só. Deixa eu... Só uma análise aqui que eu achei interessante a gente colocar. Aqui é o seguinte. Primeiro, janeiro, eu consegui faturar 11, na verdade poderia ser em milhões aqui, né? 11.729. Fevereiro, 12.315. 13.670. 15.311. E aí eu pergunto para você o seguinte: qual que é a taxa de aumento ao longo dos meses? Eu quero um número que represente a taxa de aumento, né? E aí eu vou ensinar para vocês a média geométrica, né? Que ela é uma média muito utilizada para você calcular o percentual de aumento, né? Então eu vou aqui fazer o cálculo, ó, taxa de crescimento. Deixa eu colocar aqui, ó. De janeiro para fevereiro, então eu vou vir aqui, ó. Fevereiro menos janeiro dividido quanto cresceu em relação a janeiro. Beleza, cresceu 5%. Aí eu vou fazer aqui em março também. Março menos fevereiro dividido por fevereiro. Aí eu vou arrastar a formulinha aqui para fazer para todos os meses. Beleza. Agora, Daniel, sei lá, meu, tá parecendo que tá aumentando aqui 10%, 18%, puta, 6, 7. Qual que é a média de crescimento dessa cirurgia robótica? Eu sei que está crescendo, mas quanto está crescendo em relação ao meu faturamento? Qual que é a taxa de crescimento? Aí, pessoal, eu vou fazer aqui a média geométrica, que é o quê? Eu vou escrever aqui, ó, média geométrica. Média geométrica no Excel. E aí eu vou selecionar tudo aqui, ó. Então, eu estou com uma taxa de crescimento de receita de 11% ao mês. Se me perguntarem, né? Qual que é a taxa de crescimento? Oh, tá sendo 11% ao mês. Putz, que bacana. Mas aí tem um ponto que o Daniel colocou aí, né? Vai chegar um momento que eu vou chegar na capacidade máxima do robô. Então, se eu sei essa taxa de crescimento, qual período eu vou chegar na minha capacidade máxima, né? Então, essa é a média geométrica, né, pessoal? Porque se eu pegasse uma média aritmética simples, né, o erro ia ser maior. Então, se eu considerar que eu estou crescendo 11% ao mês, o erro vai ser menor. Aí você usa a média geométrica. Esse vai dar o mesmo resultado que usar a função taxa, Dani? Ah, aquela financeira lá, né? É, Eu agora eu acho, fiquei. eu acho, Recebeu o número eu tenho que de. fazer esse estudo, cara. É, agora, só para saber se ele. Mas Porque boa, geralmente eu uso taxa, aí eu fiquei na dúvida aí. pode ser que sim, viu? Vou estudar, mas pode ser que sim. Tá nas planilhinhas lá no, dos Tá, eu exercícios? Não. subi isso Ah, daqui então lá. eu vou dar uma olhada Subi. aqui, já te falei. Boa. Entendeu, pessoal? Agora, tranquilo, pessoal. Média geométrica, quando eu vou utilizar? Então, quando você começar a implementou alguma coisa no seu processo, não sei o quê, você quer avaliar o quanto você está crescendo ao mês, se a taxa geométrica for negativa, você está perdendo X% ao mês de receita, né? Bacana? No Black é bacana que dá para a gente extrapolar, né? Enquanto grande parte aí fica presa em média, né? Putz, agora vocês estão com média geométrica. Quando vão utilizar? Num leigo que não conhece, o que ele ia fazer? Ia tirar uma média. Tira uma média normal. Aí ia dar um valor. Só que esse valor, o erro é muito maior, né? Do que eu utilizasse o cálculo correto para fazer ali. Bom, então.
baseado em média ainda, pessoal, eu tenho a média aritmética, a média geométrica, foi a que eu passei para vocês, e a média harmônica. Vou explicar aqui o que que é isso. Média aritmética é a média que vocês conhecem, né? Soma todos os valores e divide pelo n. Então, aqui a média do tempo de internação é 7,6. E aqui eu trouxe, é a mesma distribuição, ó, 6, 8, 7, 9, 11, 11, 5, 5, 7. Só que o último número apareceu um outlier. Olha o impacto que ele fez na média, 8,3. De 7,5 foi para 8,3. Só por causa de um outlier. Então, quando eu identifico que tem um outlier na minha base, para esse número ser representativo, mais próximo da média, eu preciso colocar uma mediana. Ó, a mediana deu 7,5. Ó, a média 7,6. A diferença de um décimo. Então eu preciso tomar cuidado, pessoal, porque se eu trabalhasse só com média aqui, eu poderia falar assim: nossa, você implementou a ferramenta lá, em vez de melhorar, piorou. Né? Mas não, é porque tinha um outlier ali que estava impactando. Então, eu preciso ou tira esse outlier ou trabalhe com uma mediana. Aí a média geométrica foi o que eu acabei de passar para vocês. E a média harmônica? A média harmônica acontece do seguinte: ela é inversamente proporcional. Então, quanto maior é o número de maqueiros que eu tenho ali no hospital, menor é o tempo de subida dos pacientes para a unidade de internação. Tipo, eu tenho mais maqueiros disponíveis. Aí eu quero avaliar o tempo que o paciente ele sai do pronto-socorro e ocupa um leito de enfermaria. Então tem um período lá do dia do meu hospital que eu tenho uma quantidade maior de maqueiros. Se eu aumento a disponibilidade de maqueiros, provavelmente a demanda que tem ali de emergência vai, vai acabar subindo mais rápido, né? Então, isso é uma média harmônica. Onde ocorre isso também, é fácil de vocês perceberem. Hospital não tem o período de pico? Todo hospital tem essa curva aqui, né? Ó, tem, aqui é a madrugada. Aí você tá com uma curvinha assim. Aí chegou 7, 8, 9, 10, a curva do pronto-socorro fica assim e depois cai. Vocês acham que o profissional que está ali no consultório, com toda essa demanda, pressionando, ele não vai atender mais rápido no consultório ali? Diferente do médico que está lá no consultório à noite? Meio que a produção meio que vai pressionando ali, né? Você vê caixa de mercado. Se a caixa do mercado olhar e ver aquela fila daquele tamanho, como que você acha que ela vai atender? Ela não vai acelerar? Isso é um fator normal, né? Então, nesses horários de pico aí, pessoal, se eu vejo essa discrepância muito grande, manhã, tarde e noite, eu posso usar essa média harmônica. Quer ver? Não vai dar uma diferença grande assim, pessoal, do que usar uma média normal, tal, mas são os tempinhos que vão fazer uma diferença aí, quer ver? Ó, média harmônica. Ó, número de maqueiros e o tempo de subida. Aí eu quero um tempo médio, né? Então eu vi, ó, que tem uma correlação negativa. Quanto maior o número de maqueiros, menor o tempo de subida. A correlação deu. E aí eu vou escrever média harmônica mesmo. Vou chegar aqui, ó, média harmônica. Aí, ó, número um, eu seleciono aqui. Número 2, seleciono aqui. Deu 4,33. E uma média aritmética simples? 4,41. Não deu aquela diferença, né? Mas
foi por causa desses dados aqui, mas dependendo os dados, se você sente essa pressão, se você começa a perceber que, por exemplo, eu estou lá no meu pronto-socorro, eu estou medindo lá da meia-noite até meia-noite e 59. Aí eu vou colocando a demanda aqui. 10 pacientes, tempo de ciclo do médico atendendo, 14 minutos. Aí, aqui, 1 hora até a 1h59, foram 12 pacientes, 13 minutos. Aí eu tenho toda essa distribuição. Aí eu faço uma correlação da demanda em relação ao tempo de atendimento e vejo que tem uma correlação negativa, conforme aumenta um, o outro cai. Aí, pessoal, eu aplico essa média harmônica. Porque essa média harmônica ela vai estar entendendo essa fragilidade aqui, né? Porque a demanda está pressionando. Caso você faça isso e o tempo de ciclo, independente da demanda, não teve correlação nenhuma, então beleza, aí a média é normal. Entenderam a diferença? Então, ó, a média harmônica é uma medida estatística usada para calcular valores médios em situações inversamente proporcionais, onde à medida que um valor aumenta, o outro diminui. Por isso que deu aquela correlação negativa, né? Conforme aumenta um, o outro cai. Show de bola, pessoal. Pegaram aí? Agora eu vou falar de um. Viu, Dani? Dá o mesmo resultado com a função taxa, tá? O Dá o geométrica. mesmo resultado? Putz, que bacana, hein, meu? É. Putz, Não, bom valeu. saber que tá alinhado ali, né? Bom, perfeito, porque é o cálculo que o pessoal do financeiro faz também, né? É, por isso eu vou sempre por ali, porque você não precisa calcular embaixo para depois fazer, né? Você consegue jogar direto Ah, no verdade. valor, entendeu? Eu É, fiz você faz um uma passo fórmula antes. só. Boa, É. perfeito, isso aí. Maravilha. Bom, agora, pessoal, como nós estamos nessa fase medir, eu resolvi trazer alguns indicadores aqui e depois eu quero fazer uma. Eu acho que para a próxima aula vamos começar a estudar esses indicadores junto com uma análise financeira, para ser algo mais corporativa, executiva aí para vocês terem uma ideia, porque dentro de hospital não adianta só olhar para a operação, eu preciso olhar para a parte financeira também, né? Eu preciso ter alguns insights assim, Daniel, se eu priorizar uma quantidade de leitos para a UTI do meu hospital, isso falando de privado, viu, pessoal? Porque o paciente, quando vai para a UTI, eu tenho um impacto muito forte na minha receita do meu hospital. E aí, já pensou na situação que começa a vir paciente para internar no meu hospital e eu não tenho leito disponível de enfermaria, porque o paciente sai da UTI e ele descalona para a enfermaria. Então eu vou bolar uma estratégia aqui para deixar uma quantidade de leitos para atender a capacidade máxima da UTI, porque esse é meu foco, eu quero pacientes de alta receita. Mas o que acontece? Às vezes a enfermaria ela limita para pacientes de baixo ticket. Sacou? Então, eu vou comentar aqui algumas estratégias, a gente vai mexer com esses números, com essas coisas, porque é golaço, né, pessoal? Se eu chegar no hospital agora e falar, beleza, tem a UTI aí, o comercial está fazendo uma negociação com a operadora para trazer esse paciente para cá. Assim como nós deixamos leitos reservados para emergência, por que não deixar os leitos reservados para paciente com ticket maior, né? Então eu vou trazer essas coisas aqui para a gente ir debatendo. Mas vamos lá, vamos entender essa parte operacional, né? Tempo médio de permanência. Esse é um dos indicadores mais cobiçados aí dos hospitais, porque quem dá dinheiro para o hospital é paciente internado, né? Se o paciente fez uma cirurgia complexa, ele vai internar, vai ficar mais dias ali. E aí, pessoal, tem uma dúvida aqui, ó.
Que é o seguinte, já fazendo. O Carlão tá aí, o Carlão é do financeiro, aí ele bate o martelo aí pra gente. Que aqui é o seguinte, pessoal. Eu estou trabalhando para reduzir essa minha média de permanência, certo? E aí o diretor chegou para mim e falou assim: Ah, Daniel, mas para que você quer diminuir a minha média de permanência se eu estou mantendo a ocupação dos leitos em 95, 98%? Eu não estou entendendo. O paciente está internado, a gente está recebendo. O que vocês acham dessa colocação? Mas você pode aumentar o giro, né? E aumentando o giro, qual que é o impacto disso? Maior receita, pessoal. Então, isso aqui foi uma discussão, né? Eu cheguei, o cara, mas está 98%, por que você quer abaixar? O paciente está internado aqui, a gente está recebendo. Porém, é o que o Martino colocou aqui. Quando o paciente ele entra no hospital para ser internado no tempo zero, a conta dele vai lá para cima. Depois que eu estabilizei aquele paciente, chegou numa hipótese diagnóstica, tal, a conta dele vai lá para baixo e eu só vou pagando a diária. Ou seja, o maior custo é aqui, ó. Então, quanto mais eu giro os leitos, o giro dos leitos tem um impacto muito forte financeiramente no hospital, né? Pensando em SUS, que tem orçamento fixo, aí a moeda muda, né? Porque o SUS é assim, se for esse regime de contrato, né? Eu tenho um orçamento que eu só recebo 2 milhões por mês. Aí fica ruim, né, Martino? Você está administrando lá o hospital. Ou o Daniel também que tem um orçamento fixo. E aí você começou a girar muito os leitos, o seu custo é maior. Então você vai atingir esse orçamento muito rápido. E aí é capaz que você fique deficitário, né? Ô, Dani, Oi? aí no caso, com essa visão SUS, é a sustentabilidade financeira do hospital, da instituição, né? Até onde eu posso produzir sem comprometer o orçamento. É isso aí, você precisa chegar nesse número. Isso se chama meta, né? É, Isso que eu ia falar, né? Na maioria dos contratos tem meta, né? A ser cumprida. No nosso aqui tem tempo de permanência, Isso. tem tudo. E tem o Tem número de percentual, cirurgias né? eletivas. Oi, se Agora, eu falasse para vocês que se eu atingir a meta que foi contratualizada com a secretaria, eu vou ficar com déficit de 1 milhão por mês. E o hospital precisa atender a meta que foi contratualizada. ô Dani, O contrato está mal feito, né? Então, porque o Não, gestor mas sempre não vai ser bom. analisou a capacidade dele interna e aí fechou uma contratualização com a secretaria e fodeu. Não, mas aí reduzir permanência sempre é bom, nos dois modelos, tanto no de contrato de gestão quanto no modelo do que é privado, cara. Você sempre vai ter ganho. No privado você vai ganhar porque ganha mais nos primeiros dias. E no do público, você fechou uma meta fixa, cara, de cirurgia. Você não vai ficar abrindo cirurgia infinito. Você tem uma meta de produção do que é eletivo, né? Então também fazer a tempo menor, você vai bater tua meta e tranquilo, né? Você vai conseguir ter espaço para acomodar os outros e você vai ter menos custo unitário por paciente, porque ele não vai complicar. É, também tem ganho aí, cara. Não, tem ganho, mas o hospital precisa saber o limite dele, né? Que se ele tem orçamento fixo, né? no Então, beleza, privado, eu vou aumentar minha eficiência, vou torar aqui, vai chegar uma. Ele precisa ter muito bem esse controle financeiro na mão, né? Daniel, no, Oi? no privado, só vale a pena não preocupar muito com tempo de permanência se for hospital que está sendo pago pelo plano. Agora, se for os planos horizontais, Rap Vida, GNDI, o pensamento é de giro de leito rápido, né? Isso mesmo. Horizontalizaram tudo, né? Exato, isso aí. Não, mas do privado em todos os casos, é ilusão quando você pensa que você não vai ganhar.
Você vai ganhar mais segurando o cara, porque ele rende mais nos primeiros dias. Então você tem que tentar girar o mais rápido Tem que que você puder, girar, pra tem você que ter mais girar. giros de maior lucratividade por dia. E no caso do público é a mesma coisa, você vai ter menos custo. Então você consegue operar também mais redondo, né? O hospital não tem demanda infinita. Parece que é infinita, mas não é, né? Você vai conseguir dar conta da tua meta rápido e vai operar o resto do mês com um pouco mais de tranquilidade, né? Mas É, aí abre o olho do secretário de saúde ou dos gestores É, de contrato. Eles vão mas falar o seguinte: você tem mais capacidade, então agora vamos fazer um ajuste de contrato. isso, vamos Esse aumentar o ponto valor desse positivo. contrato aí para fazer mais, cara, né? Porque Aí, é isso, bem entra. contrato e observado. negociação, Você os dois pega a são bons. série histórica, né? Apresenta lá e revê, né? Não pode ficar estagnado. Foi que nem um hospital que eu visitei. O cara chegou para mim e falou assim: Ó, a gente pode tomar um café? Eu falei: Puta, cara, o que que vai pegar, né? Cheguei lá para tomar um café, tava toda a diretoria. E falou: Ah, mano. A parada é o seguinte, eu tenho um orçamento fixo aqui no hospital e tá me preocupando aí, vocês estão querendo zerar o corredor do hospital, isso daí tá me deixando muito chateado. Eu falei, mas você tá feliz com esse corredor, né? Ele falou, não é que eu tô feliz, cara, é que esse corredor no hospital é o meu pulmão. Como que é o meu pulmão? Eu deixo esse corredor lotado, porque a rede, ela está percebendo que esse meu corredor está lotado e não vai trazer paciente para cá. Porque eu controlo na unha essa parte financeira do hospital aqui. Então, quando eu deixo meus corredores lotados, taxa de ocupação ali, eu meio que estou bloqueando a rede. Aí você quer zerar o corredor, e a equipe aqui está querendo toda hora se mobilizando para zerar o corredor, aí você vai me ferrar. Ele chegou com esse discurso. Ô, Dani, Pede para ele contar essa historinha pro Ministério Público na próxima. É, Gente, fala, mas isso é o que mais acontece, fala, assim, nessa. fala para ele explicar para o vereador quando tombar um ônibus na rodovia, 50 pessoas de uma vez e você está do lado e você é a referência, como é que você vai resolver? Não, 50 pessoas então, para dentro. cara, aí, tipo, você ouve uma coisa dessa, você fala, putz, cara, o que que eu falo? Eu vou pra cima, aí você fica com medo, eu vou ser mandado embora, né? Aí você fala, puta, como que alguém pode colocar isso abertamente assim? Aí eu fiquei assim, putz, cara, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo. ô Dani, Opa, eu acho que eu lembro desse hospital. você Além de lembra, tudo, né? lembro. Além de tudo, o modelo de contrato é errado, porque o pronto-socorro você não interna e contratualizado estava internação no pronto-socorro. A partir É. do momento que zera o corredor, diminuiu uma fonte deles. Mas só que isso aí é mais normal do que acontece. Se eu tô com a instituição lotada, é um ponto a menos na rede. Muitos trabalham assim, né? Então, cara, é lastimável, né? E aí eu fui bem educado, eu falei, não, beleza, a gente vai começar a analisar os números aí, vamos ver o que que dá para a gente melhorar, porque o Lean também traz redução de custo, e essa redução de custo vai acabar gerando caixa para você e você vai conseguir zerar esse corredor. O problema é você ficar trabalhando com essa ineficiência. Tem muito gasto desnecessário aqui que eu tenho certeza. Se a gente atacar o despesa, eu me defendi pro lado de processos, né? E realmente é. Se a gente começasse a analisar lá um monte de exames complementares que eram solicitados, envolvia custos, etc e tal, colocar tudo isso na mesa, na farmácia central deles, um monte de medicação vencida, etc e tal. Falou aí, amigo, isso sim. Agora você não quer zerar o corredor, sabendo de todo esse desperdício aí de dinheiro que você tem, né? Bom, pessoal, aqui eu vou compartilhar com vocês o indicador índice de giro dos leitos, né? E aqui eu vou pegar o número de saídas, altas e óbitos durante o mês e vou dividir pela quantidade total de leitos. Então, quer ver o porquê ele é importante aqui? Aqui eu trouxe a fórmula, né? Número de pacientes que saíram, altas e óbitos, dividido por um número de leitos disponíveis no período. Olha que interessante isso daqui, pessoal. Com 600 pacientes saindo ao longo de 30 dias, então eu tive 600 saídas aí ao longo de 30 dias.
e eu tenho 123 leitos disponíveis. Então, o giro de leito ficaria 600 dividido por 123, dá 4,87 internações por leito por período. Então, um leito, ele está girando em média 5 pacientes por mês. Então, estão passando ali 5 pacientes por mês. Cada leito foi rodado aqui 4,875, né? Ao longo de 30 dias. E olha que legal. Se eu quero saber a média de permanência, 30 dias, né? Que foi o longo do período, dividido por 4,87, a média de permanência é igual a 6,16. Quer ver? Se eu fazer uma prova real aqui, olha que interessante isso daqui. Pego a quantidade de leitos, 123 leitos, certo? Você divide pela média de permanência, 6,16. Ela tem uma capacidade de vagas por dia de 20 leitos. Vezes 30, olha lá, vai bater. Quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó. Como que eu calculo a capacidade de vagas de uma enfermaria? Eu pego a quantidade de leitos, que é 123, e divido pela média de permanência, 6,16. Se eu faço essa divisão, vai dar 20, né? 6,123 dividido por 6,16. Vai dar 20. Então, essa enfermaria, ela tem a capacidade de liberar 20 vagas por dia. Leitos dividido pela TMP, né? 20 leitos por dia essa enfermaria tem a capacidade de gerar. 20 vezes 30 dias vai dar 600, né? E qual que foi a quantidade aqui, ó? Saíram 600 pacientes, né? Então, 600 dividido pelo total de leito, cada leito está girando 5 internações por leito por período de um mês. Então, esse cálculo aqui, na próxima aula vamos fazer uma relação com a parte financeira no tempo, para ver o quanto impacta se a gente aumentar o giro de leito. Então, ó, giro de leito. Cada leito foi utilizado aproximadamente 5 vezes ao longo do mês. A média de permanência é 6,16. Então, aqui um exercício aqui para a gente praticar. Um hospital possui 150 leitos disponíveis e registrou no mês de julho 780 pacientes, considerando altas e óbitos. Sabendo que o mês tem 31 dias, responda quantas vezes, em média, cada leito foi utilizado no mês. Aqui, pessoal, onde é bacana a gente evoluir com esse tipo de cálculo? Teve um hospital público que eu entrei e eu acho que a Tamires deve conhecer esse hospital, em BH também. E o pronto-socorro estava lotado, tinha corredor lá, e quando eu subi nas enfermarias, eu vi uma enfermaria inteira estava bloqueada. E aí, puta, cara. Na minha cabeça eu pensei assim, nossa, se desbloqueasse essa enfermaria, já era, não ia existir mais corredor no pronto-socorro, porque essa demanda pela taxa de internação que está sendo convertida ali, essa enfermaria ia absorver tudo, né? Porque aí eu calculei, né? Baseado na média de permanência da clínica médica ali, quantos pacientes poderiam rodar por um período de um mês, né? E gerava X internação. Aí eu falei, puta, mano. Aí eu coloquei no PCP nível 3, né? Essa ação, ó. PCP nível 3 vão habilitar aquela enfermaria. Mas aí eles não habilitaram porque eles calculavam com base na escala de Fugolin, o número de mão de obra, né? E a escala de Fugolin, pessoal, eu sinto que ela, para o hospital público, não é muito aplicável, né? Porque dá uma quantidade de técnicos e enfermeiros assim que o hospital público não tem condição de arcar com o custo, né? Então, meu, aí eles deixaram bloqueado, né? Mas vamos lá, pessoal, vamos fazer esse cálculo aqui. Quantas vezes, em média, cada leito foi utilizado por mês?
eu tive 180 saídas, certo? Então você pega o número de saídas e simplesmente divide pelo total de leitos. Qual foi? 5,2 altas por leito por mês. Então, em um leito, está passando 5 pacientes. Cada leito, pessoal, aí que a gente vai começar a mexer com a parte financeira. Qual que é a média da margem de lucro que eu tenho de um paciente que é internado, né? Então, quando eu aumento o giro do leito simplesmente para X%, quanto isso pode impactar na minha receita, né? Que tem a ver com a permanência. Por isso que a gente trabalha muito forte na enfermaria, mas a gente precisa trabalhar para gerar esse potencial de cenário, né? Porque eu chego e falo assim, ó, pessoal, a gente precisa reduzir um dia de permanência, tal. Ah, mas beleza. Se reduzir um dia de permanência, quanto isso pode impactar na minha receita no meu hospital, né? E aí, se eu quero saber a média de permanência, eu pego o período, que é 31 dias, e divido pelo giro, 5,96, né? E aí eu tenho a média de permanência também. Então, aqui, o giro de leitos indica se a utilização está próxima da eficiência. A meta é. O giro de infusão está próximo de hospitais eficientes. Meta maior que 6. Não, aqui não é maior ou igual a 6, era 6. A média de permanência está dentro de um padrão desejável, menor que. A meta de permanência está dentro de um padrão desejável, menor que 5 dias. Essa era a meta da clínica médica, que era o que estava contratualizado no contrato lá do hospital com a secretaria. Ele falou que a clínica médica tinha que estar abaixo de 5 dias aí, só que estava 5,96. Se o hospital quisesse atingir um giro de leitos de 6, mantendo os mesmos 150 leitos, quantos pacientes precisavam sair por mês? Aí, essa é a média atual, ele precisava cair, e aí eu tenho os 150 leitos, né, multiplicado por 6, precisaria sair 900 pacientes. Se você pega aqui, faz o cálculo inverso, né? Você vai pegar o 900 pacientes que saíram por mês e vai dividir pela quantidade de leitos, né? Ó, vai dar 6 o giro, né? Ia passar a girar 6, né? Se eu pego aqui, ó, esses 150 leitos que estão disponíveis, o hospital precisa atingir um giro de 6 pacientes por leito, né? Então, cada leito vai rodar 6. 150 por 6 dá 900 altas por dia. Não, ó, por dia não, por mês, né? Entre altas e óbitos ali, né? Então, esse indicador, ele é bem utilizado aí para a gente começar a fazer simulação, né? Ah, você quer girar quanto? Você quer... Ah, Daniel, eu preciso de 1.000 internações. Isso está lá no contrato, tá na minha contratualização. 1.000 internações. Ah, então beleza. Aí você pega 1.000 internações, divide pela sua quantidade de leitos. Você vai ter 5 altas por leito por mês, né? Aí você pega o período, isso em um mês, aí você divide. Aí você vai falar, puta, então a média de permanência tem que ser 4 dias. Caramba, mano. E agora? Será que dá? Então, eu trouxe isso daqui, pessoal, porque quando eu era do Lean, o pessoal, eles me pediam esse apoio, que eles faziam um contrato lá com a prefeitura, e aí eles tinham uma certa dificuldade. Ah, qual que seria a média de permanência então, Daniel? Se eu preciso internar 300 pacientes por mês, não sei o que e tal. A gente está trabalhando, está se esforçando aqui, mas a gente não está conseguindo bater a meta. Aí, fazer esse cálculo, né? Beleza, intervalo de substituição dos leitos. Você vai. O que que é isso? O intervalo de substituição dos leitos, pessoal,
Paciente saiu do leito. Quanto tempo estou demorando para colocar outro paciente no lugar? Entendeu? Então, isso daqui também, sempre trazendo um viés financeiro, uma diária representa quanto, né? Ah, Daniel, 24 horas, que é uma diária, representa no meu faturamento 3 mil reais. Esse tempo desperdiçado corresponde a quanto? Porque isso daqui é um potencial, né? Então, existem outras maneiras de você mostrar o dinheiro que aquele hospital está perdendo, né? Ou do ponto de vista operacional, né? Então, esse indicador intervalo de substituição, que é o tempo que o leito ficou desocupado, né? Como que eu calculo? Eu pego a taxa de desocupação, por exemplo, eu tenho 20 leitos, eu tenho 5 leitos que estão desocupados, então a taxa de desocupação é 5 sobre 20 vezes a média de permanência, então dá meio. E a taxa de ocupação é 20 leitos, tem 5 ociosos aqui, 15 sobre 20, 75. Quando eu faço essa divisão, dá 0,7 dias, né? Porque eu estou trabalhando com tempo médio de permanência em dias. Então, 0,7 dias. Nossa, Daniel, tá quase um dia o leito está ficando desocupado. Qual que é o potencial que eu tenho, né? Se eu reduzir esse tempo, o quanto isso pode refletir no giro de leito, né? E aí o giro de leito eu associo a uma média de faturamento que eu recebo por leito. Ô, Dani, Oi? e no boarding também, né? No SUS, por exemplo, a gente pega hospitais aí que recebem na emergência um paciente a cada 3 minutos. Quando a gente fala 0,3, por exemplo, o intervalo de substituição é baixo, mas são 0,3 dias. Isso aí. A grande diferença da que tem na comunicação dos hospitais é que na enfermaria está falando em dias e lá no PS está falando em minutos, né? Quando a gente converte isso em horas, é uma grande diferença para o boarding. Exato, é isso aí, meu. É exatamente o que o Juvenal falou é o seguinte, pessoal. Aqui está em dias. Mas eu tenho paciente que está em boarding lá aguardando leito de enfermaria cerca de 12 horas. Então, se eu abaixo esse intervalo de substituição, ele vai refletir no boarding lá, no tempo que aquele paciente está lá no pronto-socorro aguardando. Entendeu? Então, o hospital ele tem que ser analisado de uma forma sistêmica, né? E aí o que pode acontecer é o seguinte: você está monitorando esse indicador, taxa de substituição dos leitos. Aí você saiu de 0,7 para 0,1. Aí você fala, putz, caí bastante. E eu não consegui ter eficiência para subir esses pacientes, por quê? Já aconteceu isso. A gente avaliava o diagnóstico, o DDC antes e depois, né? E aí eu peguei esse intervalo de substituição antes e depois, aí, meu, teve uma queda fenomenal. Só que, infelizmente, lá o tempo do board não foi refletido. E aí eu falei, puta, cara, que coisa estranha. Se a gente estamos liberando os leitos mais rápidos, tem paciente no corredor, por que o tempo do board não foi alterado? Aí sabe o que que era, pessoal? A enfermaria, ela tinha um horário para a subida desses pacientes. E aí não subia. O pronto-socorro estava com o paciente ali, aguardando, só que a enfermaria dos andares, não, só vamos receber 19 horas e o paciente tem que vir banhado, etc e tal. Pô, então essa eficiência que eu ganhei aqui não refletiu no pronto-socorro, que eu poderia subir. Agora tem horário para subir com o paciente. Isso acontece, pessoal, nos hospitais? Muito. Puta que pariu, acontece, né, meu? E dá uma raiva, cara. Você tá lá, Martino, na emergência, sabendo que tem potencial para subir, mas você não pode subir por causa de horário. Oh, como assim, meu? Se der 17 horas em diante, só vai subir 20 e 21, esquece.
Então, mas por que colocam essas travas, né? Aí você consegue um puta de um ganho aqui na deshospitalização desnecessário, porque você não vai estar ocupando o paciente, né? Não vai impactar no giro. Mas se eu levar, se fosse um hospital privado e eu levasse isso do ponto de vista de dinheiro, meu, se eu reduzir isso, o quanto vai impactar, o quanto isso vai impactar no meu giro de leito, puta, queria ver se vão colocar trava, né? Aí o fator de utilização dos leitos, né, que é a quantidade de internações média que você faz por dia, vezes a média de permanência, dividido pelo número total de leitos. Então, os leitos estão ocupados aí 83% da sua capacidade interna. Essa equação aqui é bacana, pessoal, porque é possível você manipular ela, que nem aquela primeira planilha que eu forneci para vocês, né? Ah, se eu reduzir, se eu aumentar a quantidade de leitos, ou mexer na variável do tempo, ou de internação, se eu mexer aqui na taxa, na demanda de internação, né? Diminuir a demanda de internação, o fator de utilização vai cair. Então tem como você ficar fazendo craquejo com ela, né? Bom, agora na parte de alta, previsibilidade de área de alta, então eu estou mexendo ali na enfermaria. Uma coisa é você começar a trabalhar com previsibilidade de alta. Então, número de pacientes com previsão de alta anotada e atualizada no prontuário dividido pelo número total de pacientes internados no dia. Então, aqui, beleza, eu não estou nem avaliando assertividade, né? Estou trabalhando com previsibilidade de alta. Está chegando os pacientes aqui, eu estou analisando o caso. Ah, esse daqui chegou com uma infecção urinária, vai ficar 2 dias no antibiótico, daqui 2 dias ele recebe alta. Bom, mas agora eu quero avaliar a assertividade de alta. É o número de altas efetivadas de acordo com a previsão. Então, eu falei que o paciente chegou com infecção urinária, vai tomar 2 dias de antibiótico, vai receber alta. Eu acertei? Se eu acertei, eu conto um. Sobre o número de altas. Do total de altas, quantas eu acertei? E aqui que você começa a ver o poder do Seis Sigma. Quando eu começo a trabalhar com um procedimento gerenciado, né, tudo redondinho, tal, vou entrar com esse protocolo, os residentes R1 vão fazer essa rotina, os residentes R2 vão fazer essa, tal, tudo organizadinho, né? Aí você começa a diminuir essa variabilidade e aí você começa a ter uma maior assertividade de alta. Então, isso eu achei bem bacana. Teve um hospital escola que eu fui e eles começaram a trabalhar com previsibilidade de alta. Aí eles falaram assim: não, Daniel, aqui depois a gente pegou o jeito lá da média de permanência e a gente viu que o nosso processo estava bagunçado. Então, o que nós fizemos? Como é um hospital escola, criamos um protocolo. Quais são as atividades do R1, residente em clínica médica? Ele vai fazer os procedimentos. O R2 vai fazer isso, o R3 vai fazer isso. E todo dia tem a rotina. Puf. E aí a assertividade de alta dos caras, bum, decolou, né? Então, é querer organizar, né? Antigamente não tinha essa organização e até os residentes, eles começaram a elogiar o hospital. Falou, putz, aqui é bacana porque a gente já chega aqui na enfermaria, já sabe o que é para fazer, né? Ah, então vou fazer esse procedimento, isso, aquilo, tal. E o bacana é que aí o R1 ficava conversando com o R2, ah, meu, quando eu chegar em R2 você vai ver o que que é fazer aquele procedimento, não sei o quê. Então, tudo separadinho, funcionava até para a parte pedagógica deles, né? Posso fazer um comentário? Deve. A previsibilidade, que é o item anterior, no SUS, você faz a previsibilidade. Tá vendo lá? Número de pacientes com previsão de alta. Passou a Isso. visita, tá tudo pronto, não falta nada. Sabe o que que falta? Alguém vir buscar. Incrível, né? Aí Entendi. erra lá na assertividade. Infelizmente para Ah, nós, entendi. você se prepara, você faz tudo, mas não dá para você fazer ambulancioterapia, de entregar em casa. Tem um monte de coisa social que não pode, né? São fatores externos, né? Porque pelo Isso. plano terapêutico, Tá tudo ok. tá tudo ok, né? Sairia. O problema é Mentira. isso aí. Isso é muito comum, né?
E aí, aí tem alta na enfermaria, você está com alta na UTI represada, o cara na enfermaria, desde de manhã de alta, a prefeitura não manda pegar o cara, e aí Bem, resolve ir embora. Quando chega a ambulância do município, 9 da noite. e tem legislação também sobre idoso, acima de 60 anos, tem que sair com alguém que veio pegar, tem papel para assinar, ou é menor. Tudo isso vai influenciando. Você não pode pegar um cara um cara de 40 anos que está de alta, está tudo bem, não tem nada interessante, ele chama o Uber e vai embora, por incrível que pareça. Mas é assim o SUS. Mas o de cima de 60, um senhorzinho, uma senhorinha, não vai rolar e fica no hospital. O que a gente preconizava bastante no Lean na época, ela trabalhar essa alta, né? Então eu sei que vai ter um paciente que é morador de área livre, ele vai entrar aqui, eu vou ter dificuldade. Então no primeiro dia que você internou ele, já começar a trabalhar. Por exemplo, esse paciente que vou ter dificuldade logística. Meu, já vamos começar a trabalhar a alta desse paciente, porque já viu, né? Você coloca hoje, o cara vai chegar amanhã, né? Então, a gente já colocava essa premissa, vamos começar a trabalhar alta, né? Aí criamos até um checklist, eu posso depois compartilhar com vocês. Morador de área livre, quais são as dificuldades? Ah, morador de uma cidade vizinha, quais são as dificuldades? É, paciente privado, pacientes do Calil, qual vai ser a dificuldade, Stephanie, quando o cara está internado aí e já está de alta? Pois é. Vai assistir Netflix toda a temporada? Entendeu? É uma alta difícil. Bom, aí, pessoal, tem esses fatores externos, né, que o Daniel e o Martino colocaram aqui, que é verdade. Então a gente tem que já colocar na cabeça. Vai ser uma alta difícil, morador de área livre, morador de outro município, de outra cidade, já tem que começar a trabalhar desde o começo, porque eu vou ter dificuldade. E aqui. É outro indicador que é alta até as 10, né? Número de pacientes em que a alta foi comunicada, que o acento está errado aqui, às 10, né? Sobre o número total de altas. Por que alta até as 10? Porque você tem o maior pico ali no pronto-socorro no período ali das 7 horas, 9, 10, né? Então, beleza, o paciente entrou ali, você fez exame complementar, etc e tal. Se o paciente sair até as 10, meio-dia, aquele paciente que entrou pelo PA, ele já está no ponto de internação. Se vocês começarem a olhar, pessoal, por que essa alta até as 10 é importante? Eu fiz um gráfico que eu comecei a avaliar a entrada e saída, o horário da entrada dos pacientes via pronto-socorro e o horário da decisão de internação, entendeu? Aí você começa a pegar uma maior pico de decisão de internação às 10, 9, não, às 10, 11. E aí, beleza. Aí o paciente saiu às 10, meio-dia o leito está desocupado ali. Aí o paciente do pronto-socorro começa a ocupar. Isso se não existir as travas ali da enfermaria, né? Porque não adianta você colocar alta até às 10 se a enfermaria só recebe o paciente às 19 horas, né? Porra, é Uma, incompatível com a vida, né? uma boa vantagem no SUS desse indicador alta das 10 é que se você tiver preparada a sua sala de alta e está tudo redondo, esse paciente já vai para a sala de alta, já limpa o leito, já fica tudo pronto. Lindo, isso E aí. aí é uma maravilha, lindo ver esse processo funcionando, né? Lindo, é verdade, cara. Putz, nossa, é um orgulho enorme. Você vê um hospital trabalhando e colocando, assim, não precisa de um custo alto, né? Fiz uma salinha de alta ali, o negócio gira, né? Muito bom. Mas alguém precisa levar essa informação, né? Por isso que é bacana esses projetos aí do PROAD, porque alguém precisa ir lá, né, e falar que vai ter potencial, aí eles criam a salinha de alta, começam a girar mais os leitos, começam a desafogar a emergência, e aí eles dão crédito para a metodologia, né? E aqui, pessoal, agora bloco cirúrgico,
os principais indicadores: taxa de cancelamento, então é cirurgias canceladas no dia, sobre cirurgias programadas por dia. Então, você tem uma programação lá de cirurgias e eu quero saber o percentual de cancelamento. E aqui eu coloquei alguns motivos, né, que é bacana a gente estudar os motivos do cancelamento, às vezes falta de vaga na UTI, atraso da equipe, avanço do horário, preciso fazer um Pareto. Taxa de cirurgias complementares, é muito comum ocorrer um cancelamento de cirurgia, isso é comum. Às vezes eu estou com um paciente que ele está programado para operar amanhã, mas eu estou enfrentando algumas dificuldades de estabilizar a pressão dele. E aí eu entrei lá com as medicações, etc e tal, mas o paciente ainda está ansioso por causa da cirurgia. Putz, ó, a pressão dele está alta, está 180 por 120, não vai dar para a gente operar. Cancelou. Tem algum agendado aí na véspera para complementar, né? Então, cirurgias complementares, cirurgias extra agendadas na véspera sobre cirurgias programadas para o dia. Então, isso é bacana, viu, pessoal? Eu vi bastante isso no SUS. Eles deixavam uma quantidade de pacientes pré-programado, porque eles tinham a taxa de cancelamento, tal, tem essa estatística. Se cancelar, ele entra, né? Isso é bacana, mostra uma organização, a estatística acontece. O paciente tá com a pressão estabilizada, você não vai operar ele assim, né? A média de atraso na primeira cirurgia, putz, esse indicador aqui é fenomenal. Você tem o horário, né? Das 7 às 7. E aí atrasou uma cirurgia, vai atrasar todas, porque eu tenho um cirurgião da neuro que ele entra no meu hospital e ele vai fazer plantão em outro. Ele não vai poder ficar até mais tarde. Então, quando atrasa uma cirurgia, atrasa tudo. Isso é bacana, porque dá para se comunicar à família. Às vezes tem a cirurgia que o paciente vai, um desvio de septo, uma unha encravada, cirurgias ali, uma catarata, o paciente vai sair no mesmo dia, né? Então, se atrasa, vai atrasar tudo. Aí o paciente está lá na RPA, eu preciso do familiar, que eu já vou dar alta e não vem retirar. Então, esse indicador é super importante. Então, a cirurgia foi marcada 8 horas. A incisão ou indução anestésica aconteceu a 8h50, ou seja, atraso de 50 minutos. Tempo médio de substituição de sala, então esse aqui é o tempo de setup. Saiu um paciente da sala, aí a entrada do próximo paciente foi 11h10. Então, ó, você gastou 1h10. É possível reduzir esse tempo de setup? Se eu tenho 12 ou 22 salas no meu bloco cirúrgico, quanto vale? Isso daqui, pessoal, é bacana. Eu apurei quanto vale a hora do meu bloco cirúrgico. Aí eu cheguei no valor, 6 mil e pouco. Então tá. Então o meu setup vale esse valor. Se eu reduzir 10, 15, meia hora, quanto isso pode, além de reduzir o custo, né? Porque assim, ó, pensando em hospital privado, tem um custo lá da minha sala. E a operadora vai me pagar o valor lá do procedimento, né? E aí, se você, ela para fazer aquela cirurgia em 60 minutos, acaba fazendo em 2 horas, devido a esse atraso operacional da liberação de sala, putz, aí você acabou ficando sem margem, né? Porque tem um custo operacional ali por hora, né? Alguém precisa pagar a conta. E eficiência do agendamento são horas programadas de cirurgia. Então, você está ali fazendo o seu agendamento cirúrgico. Você tem todos os tempos ali que eu comentei no início da aula, né? Dos tempos pré-determinados. Você vai ter uma quantidade total de horas programadas. E aí você vai dividir pelo total de horas disponível no seu bloco cirúrgico. Então, vamos imaginar uma sala, você tem 10 horas ali. Quantas horas programadas você conseguiu colocar ali, né? Então, isso também mostra uma eficiência do agendamento. O que nós começamos a trabalhar aqui é o seguinte: eu tenho uma eficiência do agendamento, né? Só que tem várias cirurgias aqui. Eu tenho um mix de um monte. Eu consigo alocar as cirurgias de uma forma
que potencialize o meu faturamento ali no meu bloco cirúrgico, né? Porque uma eu tenho ticket de 2.000 com tempo X, a outra eu tenho ticket de 10.000 com tempo Y. Ah, beleza, Daniel. Vamos por essa linha? Vamos. Vamos começar a alocar aqui. Ah, o que está acontecendo? Não vi o reflexo. Porém, essa operadora aqui, ela me demora 3 meses para pagar. Essa me demora um mês, 2 semanas. Entendeu, pessoal? Então, às vezes, eu fui muito assim, putz, muito míope, né? Cheguei aqui, beleza, tem esse mix aqui de cirurgias para ser agendada, esses são os ticket médicos que vão receber. Vamos colocar cirurgias de maior ticket para, além de conseguir uma eficiência do agendamento, a gente conseguir uma eficiência operacional financeira, porque o hospital precisa de dinheiro. Opa, mas cadê o dinheiro? Ai, caramba, esqueci, tem um tempo que essa operadora demora para pagar. Sacou, pessoal? Por isso que eu brinco que os profissionais de saúde que trabalham com gestão aí tem que ganhar acima de 100K, meu. Quando eu penso que eu resolvi uma coisa, vem outra variável para atrapalhar o negócio. Aí eu estou alocando cirurgias que o convênio não está me pagando. Então, em vez de eu ver aquele retorno financeiro, cara, eu estou fudendo mais o hospital. Daniel, a gente vai cortar sua cabeça, cara. Você vem com ideia maluca e você está ferrando. Como diz o cara do busca-busca, troca esse cara. Mas eu falei assim, ó, cara, é legal que, como eu dou aula, eu comento os erros. Meu, não vou por esse caminho. Olha outra variável, porque você olha assim, você fica impressionado. Putz, se a gente for nesse ritmo, pessoal, X milhões, todo mundo, pô, vai, vamos, então vamos. Eita, cadê o dinheiro? Viu, Stephanie? A vida não é fácil não pra gente, meu. A gente só leva paulada. Bom, aí você Verdade. tem a eficiência do desempenho, que são horas efetivas gastas sob horas programadas de cirurgia. Então, você programou uma determinada hora de cirurgia como foi sua... Você realmente conseguiu gastar todas aquelas horas de cirurgia? Ó, somente 86% do tempo programado, né? Então, isso é bacana e também chama atenção. Você fala, meu, será que aquele tempo que eu estou colocando para aquelas cirurgias ali está adequado? Porque minha eficiência do desempenho sempre está menor do que o programado, né? Então, chegou a hora de a gente atualizar os números. E a eficiência global é quando eu pego a eficiência do agendamento e multiplico pela eficiência do desempenho. E a taxa de ocupação do centro cirúrgico, que é tempo total de utilização de cada sala, mais o tempo de changeover, que é o tempo de troca de sala, dividido pelo tempo total que está disponível. Então, quanto eu ocupei de todas essas salas, incluindo o setup, dividido pelo tempo total que eu tenho disponível. Aí, menos a taxa de ocupação, você tem a sua taxa de ociosidade do meu bloco cirúrgico. E aí, fechamos, pessoal. Desculpa aí que eu acelerei aqui no finalzinho, mas é para a gente não ficar atrasado, viu? Viu só, Saad, como é complexo gerir hospital, cara? Já ouvi falar nisso daí. Sabe o que eu ia só comentar dentro do último ali, cara? Da questão de ocupação do centro cirúrgico, uma coisa que eu acho que é legal, que tem pouca gente que faz, é fazer análise de ocupação operacional e instalada, da mesma forma que a gente faz com leitos, que também não é todo mundo que faz certo. Mas fazer para centro cirúrgico é bom, porque muitas vezes você faz a ocupação pensando no horário de funcionamento que você opera. Pô, quem disse que você precisa seguir operando nesse horário? Você não sabe se no futuro você vai ter possibilidade de pensar, né, fazer cirurgia Com fora daquele horário, certeza, né, esticar mais o horário, né, para cedo ou para tarde. Então, calcula instalada também, porque mostrar instalada é muito bom. Às vezes com você fala, eu tô certeza. estrangulado de operar. Aí você olha na instalada, você fala, não, tem lugar para operar. É que a gente precisa arrumar quem queira operar um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, né? E aí quando você olha só Isso. pelo horário típico de funcionamento, você pode cair na roubada de achar que não,
Não tem por onde. E a outra coisa é que a gente fala muito da receita, né? Do ticket, né? E você está falando do caso do privado que a gente acaba tendo às vezes uma ênfase e tal, né? Mas eu já vi muito hospital filantrópico, por exemplo, que faz negociação, contrato com prefeitura, ou mesmo que seja de operadora, tanto faz. O cara faz um contrato e fala assim, pô, tem um contrato bom aqui para fazer cirurgia, vamos meter aqui de fazer cirurgia. Começa a fazer. Mas o cara nunca fez o custo unitário dele. Sim, 95%, eu vou errar ainda de longe, hein, cara, 95% dos É, hospitais não tem custo unitário não com... tem. Não Bom, não sabe quanto faz. custa a Que hora da dirá fala. e dos outros 5% eu vou dizer que uns 4 está impreciso. Tem Isso. poucos hospitais que conseguem aferir custo com precisão. Aí o cara bota um monte de cirurgia para fazer e só afunda o hospital, né? Porque o custo dele às vezes é um pouquinho só mais alto do que aquilo. Mas ele está gastando, cada vez que ele faz mais, ele está gastando mais. E o hospital só Exato. endivida. Já vi muita Santa Casa ir para. O Quebra. pessoal no Rio Grande do Sul falava, Santa Casa foi para a banha. Era isso, assim, que eu peguei bastante projeto no Sul, né? Sim, produzia, mas o custo era mais alto, é, Então, só aumentava a e dívida, né? isso. E aí o comercial, aí o pessoal acha que o problema está no comercial, e forte comercial. O comercial traz mais demanda, mas quanto mais ele produz, mais prejuízo ele tem. E aí, meu, quebrou. Você quebra o hospital. E uma área bacana, pessoal, é muito frágil, é a área de custos. Putz, é difícil, a gente não sabe quanto custa os procedimentos, né? Às vezes a gente até usa de estratégias que não é tão ética, liga lá pro hospital X, ou quanto tá aí a cirurgia tal, aí cobra 20, então tá bom, então vamos cobrar 22. Mas ninguém sabe o seu custo real verdadeiro, meu. Entendeu? Isso só tem uma consultoria que ela, meu, praticamente ela monopoliza isso daí, né? Como que é o nome daquela de custo? Planiza? A Planisa. Puta, ela derrete Não, aí faz um para todo monte de mundo, faz projetos para aí. todo mundo. Porque a gente não sabe quanto que custa. E aí você está conseguindo uma boa margem, mas você está com 5, 6 salas ociosas do seu bloco cirúrgico. Puta, quanto você não está perdendo de dinheiro, né? É um custo parado ali. Quem está pagando a conta? No final, é aquela história lá que quando eu trabalhava no 9 de julho, o diretor chegou e falou: vamos fechar a porta aí. Eu quero saber cadê o dinheiro desse hospital, porque é cada PowerPoint um mais bonito que o outro, e todo mundo mostrando save, save. Mas o resultado, pessoal, agora tem acionista aqui, cadê? Eu não tô vendo. Ninguém vê, né? O dinheiro não cai na conta. E no estado de Goiás, todos os hospitais estaduais estão sendo assessorados pela Planisa. Putz, aí, viu, cara? Meu, só tem eles, eu só vejo eles fazendo É, esse tem, tipo tem, de tem trabalho. gente assim que faz isolado, mas que faz na massa de dados que eles têm, só eles, cara. E aí é bom para Goiás, galera, porque vocês conseguem agora comparar com o custo de OS, de Hospital Público de São Paulo, né? Você consegue comparar de vários lugares. E para quem está fora de São Paulo e Goiás, os melhores lugares para você comparar é São Paulo e Goiás, porque é onde a gente tem um pouquinho mais de maturidade de custo nessa parte aí, principalmente de quem está operando com contrato de gestão. Fora desses dois estados, são experiências assim, meio episódicas. Estado de São Paulo tem a obrigação de colocar todo mundo dentro da planilha, então há bastante tempo. A qualidade do custo unitário aqui é boa. E Goiás está vindo na mesma pegada porque tem contrato de gestão com uma maturidade boa, não é todo estado que tem assim um contrato minimamente desenhado. A turma lá de Goiás reclama, mas vai para os rincões aí, vai para o Maranhão, vai para Sim. Rondônia, vai ver contrato de gestão nesses lugares aí, é Ixi. complexo, cara. Você Sim, vê, é um potencial aí até de um potencial projeto para o PROAD, né? Começar a atacar e trabalhar custo com esses hospitais, né? é. E às vezes eles fecham contrato no escuro, né? Eles não sabem Não, nem. trabalhar custo era a melhor coisa que qualquer hospital pode fazer de investimento é investir em custo, quem não tem, cara, assim, Né? o ganho é imenso. PROAD, Maravilha, ô Dani. pessoal. Acho Obrigadão que o Pro, aí. ô, Dani, acho que o PROAD ia apresentar um projeto de custos, né? Seguido para aprovação e não, acho que não aprovou.
mas eu não segui com o projeto mesmo nessa linha. E já veio esse papo várias vezes, cara. Merecia fazer sim. Bom, o próprio Ministério tem um projeto de custo que ganhou uma escala, né, por bastante tempo e depois não rolou mais, né, que era o Apura SUS, né? Tava caminhando nessa linha, mas depois